Olá, pessoal! Sejam todos e todas muito bem-vindas ao Globotechcast, o podcast de tecnologia da Globo. Eu sou Samuel Tomé, líder de agilidade aqui na Globo, e vou ser o host aqui desse podcast. Esse episódio a gente vai falar de grandes projetos, a gente vai falar sobre como a gente aqui na Globo gerencia a comunicação desses grandes projetos. A gente vai falar de desafios, de soluções, do estratégico ao operacional e quais habilidades aqui a gente precisa para fazer com que isso aconteça, né? Então, acho que é sempre um desafio quando a gente fala de orquestrar grandes projetos e tô com um grupo aqui para falar um pouquinho sobre isso, desse dia a dia e a gente trocar aqui tanto lições aprendidas quanto benefícios de tudo isso, né? Soluções, ideias, tudo isso para você se inspirar. Então, fica aí com a gente. Antes da gente começar e eu apresentar essa turma, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de 1,70 m, tenho um cabelo preto, baixo aqui. Tô usando aqui o fone de podcast. Tô usando um óculos preto com uma armação aqui redonda de tartaruguinha. Tem uma barba rala. Tô usando uma jaqueta preta e uma camiseta preta por baixo, tá? E a gente tá aqui nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. A gente tá num estúdio aqui lindão, todo azul, com algumas formas geométricas, tá? E tô animado aqui para bater esse papo. Vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo. Jogar a bola aqui para Raquel, que tá do meu lado. Oi, Raquel, tudo bem? Samu, muito obrigada por participar desse podcast, que eu tô muito animada aí. Acho que vai ser vamos falar de muita coisa boa. Sou Raquel, trabalho aqui na área de jornada de vendas, como coordenadora de produtos pós-vendas e dados. E sou morena, tenho um cabelo preto um pouco abaixo, até me olhar para lembrar. Um pouco abaixo do ombro. Tô com uma pashmina marrom, uma blusa marrom e um relógio dourado e um cordãozinho com uma argolinha com R escrito Raquel. Chiquérrimo, adorei esse lencinho aqui, ó. Como é que chama? Pashmina, não é? Pashmina. Acho que é. Gostei, chique, adorei. Samuel Dallagnol, meu xará, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo Prazer certinho. enorme estar aqui com vocês, participar desse papo aqui, um assunto que me interessa muito, né? Vamos começar aqui me apresentando, né? Sou Samuel Dallagnol, sou diretor de jornada de vendas e gestão corporativa. Sou um homem alto, 1,83 m, tenho os cabelos baixos, cada vez mais brancos. Tenho uma barba rala aqui também, branca para combinar com o meu cabelo, né? Tô vestindo aqui um casaquinho, né? Porque esfriou aqui no Rio de Janeiro. Né? Tá friozinho esses dias. Eu tô preocupado. Eu sou gaúcho, não deveria sentir frio aqui no Rio de Janeiro, né? Mas senti, então tô usando aqui um casaco, né? Cheio de gominhos, tipo Faria Lima, né? Sim. E tô usando aqui o crachá da Globo, né? Com a cordinha aqui de colaboração. Boa, muito bom. Continuando apresentando o nosso time aqui para conversar sobre projetos aqui, Bruno Durão. E aí, Bruno, beleza? Obrigado pelo convite, Samuel. Minha autodescrição: sou um homem branco, cabelo curtinho, ficando careca cada mês um pouquinho mais, né? Estou usando uma blusa preta, uma jaqueta branca por cima, uma barba rala. E tá representando aqui nossa área de negócios, né, Bruno? Exatamente. Eu sou coordenador hoje de Payments, estou há mais de 10 anos aqui no Grupo Globo. Então, ajudando a contribuir e inovar esse mercado aí de pagamentos, cobrança e inovação. Boa, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Samuel. Do lado do Bruno aqui tá a Marcele. Ô, Marcele, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Samu? Prazer estar aqui com todo mundo. Deixa eu voltar. Prazer, Samu, estar aqui com todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Marcele Maldonado, eu sou coordenadora de estratégia de jornadas dentro do time de solução de vendas, duplo aqui com o Bruno e com todo mundo que está aqui. Sou uma mulher branca, de cabelo liso, longo, preto. Também estou com um fone aqui do podcast. Estou com uma blusa preta. E acho que é isso. Boa, vamos bater um papo aqui, vai ser ótimo. E aqui, do lado da Marcele, Gabi, veio diretamente de São Paulo. E aí, Gabi, tudo bem? Oi, gente, sou Gabriele, coordenadora aqui dentro da estrutura de jornada de vendas também, ali junto com a Raquel, com o Pedro. Muito prazer estar aqui. Eu sou coordenadora de integração e com toda a parte de orquestração, arquitetura e da parte de tecnologia, muito mais back-end.
Então, estou muito feliz em estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência também com vocês. Sou uma Boa. mulher branca, estou usando óculos dourado com alguns acessórios dourados também. Meu cabelo é bem comprido, com algumas luzes também. E tô com uma camiseta preta, Ah, esse colar é lindo, inclusive, hein? né? Adorei. Né? Boa, Gabi, obrigado. E pra completar o time aqui, o Pedrão. E aí, Pedro? Tudo bem? E aí, Samu? Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sou coordenador de jornada de vendas, estou andando ali em produtos digitais. Sou um homem branco, com cabelo hoje curtinho, castanho claro. Estou com uma barba rala, estou com um casaco, porque como bom carioca, estou morrendo de frio. Né? Você tá de casaco e chinelo pra representar os cariocas? Não vou entrar no detalhe. E também tem um relógio aqui, perdão, no meu braço esquerdo. Boa. Claramente vocês veem que eu sou a paulista porque eu não tô de blusa, né? Né? Todos os cariocas estão de casaco na mesa. Boa, gente. Timaço aqui pra gente falar aí sobre essa orquestração de grandes projetos. A gente vai trazer vários exemplos para vocês aqui durante esse bate-papo, tá? E eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre o que categoriza ser um grande projeto. Então, acho que a gente tem aqui diversos exemplos, né, que esse grupo aqui vai comentar sobre. E aí, eu queria começar aqui com o meu xará, Samuel Dallagnol, contextualizando pra gente o que seria um grande projeto, numa visão aqui mais executiva, e quais direcionadores estratégicos você, como executivo de tecnologia, dá para os times, tanto de tecnologia quanto de negócio, quando a gente fala ali de estratégia. Boa, boa. Bom, Samu, eu podia começar aqui usando as definições mais clássicas de grandes projetos, né? O valor do orçamento, o valor do quantidade de pessoas envolvidas, tamanho do desafio. Mas eu queria trazer para algo mais próximo aqui dentro do nosso contexto, dentro do contexto ágil, escalado, de uma grande plataforma e que ela se apresenta como um produto e que a gente precisa evoluir ela em paralelo com muitas coisas. Eu acho que o primeiro conceito que vale a gente trazer é o tamanho do desafio. Sim. Né? Qual é o tamanho do desafio que a gente tem para solucionar, onde queremos chegar? É um desafio que vai mexer em muitas coisas, é um desafio que vai mexer num único componente, né? Vai mexer em múltiplos componentes. De que tamanho é esse desafio, né? Hoje, quando a gente olha para dentro aqui de plataforma de vendas, né? Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma mexida para trocar uma experiência do consumidor, ela não chega a ser um grande desafio, né? Ela é uma mudança incremental, é uma evolução de experiência, né? Mas quando a gente precisa colocar, por exemplo, um meio de pagamento que envolve uma opção para o consumidor escolher, envolve a gente fazer a integração com um adquirente, ou com um banco, ou com uma entidade financeira, né? Envolve a gente integrar com a contabilidade, envolve a gente reconhecer financeiramente, envolve a gente disponibilizar isso para o pós-vendas, para o atendimento, né? Para poder dar suporte quando ele tiver alguma dúvida, né? Envolve ter uma opção para ele trocar o meio de pagamento. A gente está falando de um outro nível de complexidade. É um outro patamar, envolve muitas áreas, né? Envolve também. muitas Cross, né? áreas, né? Sim. A gente pode olhar isso do ponto de vista de um produto final, por exemplo, do Globoplay, melhorar a experiência do Globoplay. A gente fala do conteúdo, a gente fala da assinatura, a gente fala da busca, a gente fala da troca de canais, a gente fala do continuar assistindo, a gente fala de muitos aspectos do produto, né? E isso configura um grande projeto. E a orquestração do dia a dia é diferente, né? Completamente Bem diferente. E esse é um outro aspecto, a demanda de orquestração, de articulação e de alinhamento entre as áreas. Porque quando a gente começa a crescer essas interdependências, a gente começa a ter uma necessidade muito grande de alinhamento e de combinados. Sim. Se eu ficar só no exemplo do meio de pagamento, que está aqui dentro do nosso contexto, né? Não adianta eu ofertar no checkout um meio de pagamento se o billing não está preparado para cobrar.
se o gateway de pagamento não integra com o adquirente. Então, esses componentes, né, eles demandam que a gente articule, que a gente comunique, que a gente alinhe os programas, que a gente alinhe para que todos eles estejam prontos numa entrega final, né? Sim. Dado que a gente terá esses grandes componentes, também a gente vai ter um esforço grande de comunicação. E esse, para mim, é um dos grandes desafios de todos os grandes projetos. Já temos um desafio grande, já temos a dependência de grandes programas. A gente precisa com que essas pessoas se comuniquem e que elas estejam recebendo as informações que elas precisam e que elas tenham a informação na hora que elas vão utilizar, né? E que elas retroalimentem o resto do time também com aquilo que elas estão vendo e que elas estão percebendo, né? Eu E de- esqueci e do eu- quarto e- ponto. Eu Volta aí. vou trazer aqui depois que você falou ponto, aí eu vou entrar aqui. Então, Vai lá. e sobre direcionadores estratégicos de tecnologia, Samuel, o que você como executivo traz ali para os seus times? Então, olha, acho que o primeiro grande direcionador estratégico é a colaboração dentro dos grandes projetos, das grandes entregas, né? A gente precisa estar olhando para o que é melhor para o resultado final. Vou colocar como projeto, mas pode ser também qual é o melhor para a empresa. Muitas vezes a gente tem algumas convicções, algumas visões que elas são boas e elas dentro do nosso contexto elas fazem muito sentido. Mas quando a gente olha para o resultado maior, elas talvez não sejam tão relevantes. Talvez eu abrir mão de alguma questão, de alguma convicção ou de algum ajuste no meu componente, ele seja mais relevante para o resultado final. Então, colaborar, ele às vezes, a gente abrir mão das nossas convicções, dos nossos vieses, assim, em prol de um objetivo maior, né? E para a gente poder colaborar, a gente precisa se comunicar muito bem. Então, um segundo direcionador estratégico é como a gente faz essa informação chegar. Como a gente cascateia a informação desde o nível mais estratégico até o nível mais operacional. Como que a gente não perde qualidade nessa informação? E como que a gente traduz informação? Então, muitas vezes a gente discute sobre delegar ou transferir, né? Na comunicação isso acontece também. Eu não transfiro a informação para o meu gerente, né? Eu explico para ele o que ele precisa saber ao nível tático da estratégia, para que ele possa traduzir para a liderança dele no nível mais detalhado, e aí que o coordenador possa traduzir para o time em atividades, em ações, em coisas que ele possa fazer. E o caminho reverso da informação, né, o caminho de volta, ele também é importante que ele seja trabalhado, né, para que a gente consiga ter um filtro onde as informações mais relevantes cheguem até os níveis estratégicos para que as principais decisões do projeto elas sejam tomadas da forma correta, com informações completas, com análises, né, que mostrem o cenário como ele realmente é e que não tomemos decisões precipitadas ou decisões que às vezes estão encobertas, né, e que fazem a Que gente sejam decisões baseadas em dados também, né? sejam baseados em dados e dados que expressem o problema que a gente está enfrentando, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que a gente enfrenta muito, às vezes, no dia a dia, né, essa quantidade de canais de comunicação, né, a gente, né, e com quantidade grande de coisas que a gente tem para fazer, a gente diz, poxa, eu vou passar rápido isso aqui, vou só dar um caminhar aqui, e aí você começa a ver que essa informação, ela chega truncada, chega de uma forma não boa para a pessoa, e a partir daí as pessoas começam a tomar decisões, começam a mudar o rumo com que as coisas vão sendo feitas, e a gente não consegue chegar num grande e num resultado
esperado ou um resultado harmônico, né? Sim. Quando a gente olha para o cenário, a gente vai ver que a gente tem 5, 6 times trabalhando e cada um está trabalhando uma coisa diferente. E cada um está executando de uma forma diferente. E quando você pensa, poxa, mas como é que eu vou unir essas pontas aqui? Parece algo impossível de ser unificado, né? Então, acho que isso uma diretriz, cara, que muda o jogo, né? Muda o jogo se a gente cuidar da comunicação, da forma como a gente trata ela, como a gente leva ela para os nossos pares, né? Como a gente pratica empatia também. Empatia Sim. é outro direcionador bem importante, né? E o terceiro direcionador, que é muito importante, né? Como a gente estrutura, como a gente organiza os times, Sim. né? Como a gente se organiza para alcançar esse resultado, esse objetivo, né? Então, a gente conversa muito sobre como seria melhor agrupamento, né? Para que os times possam entregar o resultado que a gente busca, né? Sim. E assim, agora que entendemos de fato o que são esses projetos e grandes projetos estratégicos ou grandes frentes, quero saber de exemplos. Quero aqui que a gente entre um pouco mais na prática aqui e a gente traga aqui essas nossas vivências. E a gente está com 2 representantes de negócio aqui, né, Marcele e Bruno. E aí eu queria aqui perguntar para vocês, de todos esses direcionamentos aqui que o Samuel nos trouxe e essa visão de o que é uma estrutura de um grande projeto, o que a gente já está vivendo na prática? Então, eu queria começar até por você aqui, Maldonado. Quando a gente, acho que pegando aqui o gancho do que o Samuel falou, quando a gente ouve, né, sobre o que são esses grandes projetos, e a gente pensa que são esses projetos que são muito multidisciplinares, né, trazem muitas áreas para discutir aquele projeto, o que a gente tem em mente, e também o que mexe ponteiro. Dentro da área de vendas, a gente, todo trimestre, né, a cada quarto, a gente vem trazendo provocações e discussão desses temas. E aí acho que alguns temas recentes que a gente trabalhou aqui, que a gente pode trazer como exemplo, o trial, que a gente traz ali a experimentação por 7 dias de produto para o usuário. Acho que esse foi um projeto que mexeu com várias áreas. Trial do Globoplay, Trial né? do Globoplay, Sim. isso. Trouxe, acho que todo mundo dessa mesa estava envolvido de alguma forma nesse projeto. E um outro exemplo que aqui eu falo diretamente é a experiência que a gente tem de compra na TV. A gente quer permitir que esse usuário tenha liberdade para, no momento contextualizado do consumo dele, faça uma compra. Ele está ali assistindo, ele já é um assinante de um dos produtos, seja Globoplay, Premiere, Telecine, e aí ele está no momento contextualizado em que ele tem um interesse por algum outro conteúdo, que naquele momento ele ainda não é um assinante, e ele faz isso de forma muito fluida, né? De forma muito rápida, ágil. E apesar de ser uma solução, né, e uma provocação de negócio muito simples, permitir que o usuário faça uma compra ali com um clique, na TV, enfim, nesse momento contextualizado, isso envolve diversos times, diversas áreas. Muitas né? Seja... aplicações, muitos times, né? Não Exatamente. é tão simples. Não é tão simples, né? A solução é simples. A gente sempre brinca, né? Tudo que é muito simples para o usuário, na verdade, tem um impacto muito grande em todas as áreas. Todo né? o backstage por trás também. E acho que isso é um ótimo exemplo de um grande projeto, né? Desses impactos. E é um projeto que a gente vem tocando há muitos trimestres aqui e evoluindo a cada quarto, né? A gente vai percebendo melhorias e percebendo oportunidades de trazer ainda mais ganho dentro de um desses projetos, e aí no caso da compra facilitada, né? Seja no impacto ali de tecnologia, de ampliar a parque de TV, deixar mais usuários com o que a gente chama aqui de elegibilidade, né? Tendo essa oportunidade de fazer essa compra facilitada e no que ele está vendo ali na tela, né? Em como a gente aborda, em como a gente estimula essa compra. A gente traz esse interesse do usuário ali de forma realmente contextualizada. E fluida na experiência, né? Exato, Muito exato. bom. E você, Durão, o que você traz de exemplo aí pra gente desse que categoriza esses grandes projetos que a gente falou ali no início? O Samuel foi muito feliz na fala dele ali, quando ele falou da comunicação. Nós temos muitas grandes áreas e a gente conseguir fazer a gestão de todas essas áreas, se comunicar perfeitamente com todo o fluxo ali de andamento do projeto é algo bem complexo hoje, né?
E se falhar uma ponta nessa comunicação, acho que ela pode atrasar esse projeto, atrasar prazos, atrasar a entrega, ou até a entrega sair não da qualidade devida. Sim. Então, um exemplo que eu trago aqui recente é o Pix automático, que a gente lançou Pix agora automático, nesse mês. conhecido. Somos case de mercado Somos isso aí, que- né? Fomos o Pioneiros. primeiro no mercado a lançar o Pix automático. E como é que a gente chega no Pix automático? Como é que a gente traz isso para dentro da Globo? Então, a gente buscar inovação. O meio de pagamento é algo que no mercado, cada mês é uma inovação nova. Sim. Antigamente, 5 anos atrás, o pessoal pagava com cheque. Né? Hoje em dia, o pessoal tá pagando com rosto. Ia, Né? ia lá na boca do caixa para pagar a conta, Exatamente. né? É, No boleto. Eu não sei quando a galera vai ouvir isso daqui, mas quem sabe daqui 2 anos já não vai ter outra Já forma vai- de pagamento. já vai ser- Falou rosto, relógio, pulseira, É, e tudo. com Daqui a pouco óculos. chip. É isso. É isso. E cada vez mais a gente. É igual a medicina, né? Ela vai se Uhum. avançando. Igual a forma Sim. de pagamento ali. Se você ficar 6 meses parado ali no mercado, você está atrasado. É. Então, o Pix foi algo realmente revolucionário aqui para a indústria do streaming. Foi um projeto que durou alguns meses de desenvolvimento. O mercado em si, até os bancos, quando a gente ia conversar com cada banco, com cada adquirência, era um projeto novo para eles. Então, é um desafio que, diferente ali do exemplo da Marcé que ela deu, que a gente trabalhava, mas era uma gestão só nossa. A gente tinha um risco do parceiro externo. Então, a gente tem que mencionar o risco, tanto nosso projeto, quanto o risco de terceiros. Então, a gente tem que ser um projeto flexível, não pode ser um projeto todo certinho, porque qualquer motivo que saia ali do cronograma, a gente tem que saber se adaptar a ele. Isso aconteceu diversas vezes ao longo do projeto. E, de Isso novo, nunca acontece, né, Dunão? Nunca acontece. Pois é. E uma falta. E a comunicação, o alinhamento é super importante, né? Quando tem algum desvio de rota, você tem que falar com o atendimento, tem o marketing, tem o time de vendas, tem o time do hub de tecnologia. Então são várias frentes ali que, se uma ponta não estiver bem alinhada com a alteração que deu no rumo do projeto, pode colocar em risco toda a demanda, todo o desenvolvimento. Super. Então, essa gestão, esses alvos que a gente precisa atingir antes de desenvolver, até qual é o alvo que eu quero atingir para saber se foi bem sucedido ou não o players. Essa comunicação com o mundo externo. Quando a gente fala de inovação, a inovação ela é boa, mas ela traz riscos. O outro exemplo do Pix automático. O mercado não sabe que o cliente precisa autorizar dentro do banco. Ele vai saber por onde? Pela Globo. Sim. Ele não consegue saber por outro mercado, porque ninguém tem, só nós hoje no mercado. Então a experiência dele, ele está aprendendo com a gente. Sim. E a gente está aprendendo com eles. Então uma Isso troca. é inovação. Isso é inovação. Total. Isso gera riscos. Uhum. Então tem todo o maturity, a gente tem que aguardar a maturação do mercado, a gente tem que aguardar e fazer estudos aprofundados e saber a hora de, às vezes, precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. Sim. Então, temos que tomar decisões rápidas, temos que estar atento a dados. E acho que esse é o segredo ali, contribuindo um pouquinho. Boa, projeto. arrasou. E Raquel, a gente tem um exemplo aí que a gente até gravou um podcast sobre isso, que é o do catálogo. Eu queria que você falasse sobre esse exemplo que a gente tratou como um grande projeto, né? O catálogo veio como uma inovação muito grande aqui para a Globo, né? A gente, né? Vamos falar de pioneiros ali, ó. O Jornal de Vendas foi pioneiro no refaturamento aqui da plataforma de Jornal de Vendas, mas Marcelo e Durão falaram o principal pilar do projeto do catálogo foi comunicar, né? Comunicação, sim. São quantos projetos a gente não vê ali, né, que já saíram da curva ou atrasaram por conta de uma má comunicação. E um ponto do catálogo que vale ressaltar, e aí para mim aqui enquanto gestora de plataforma, é que o catálogo a gente não tinha uma entrega para o usuário final. Então, como que a gente mostrava e tangibilizava isso da evolução do projeto para todas as áreas e aí olhando para dentro da Globo? E foi a partir da comunicação. A gente não tinha outro meio de fazer isso porque a gente não tinha uma funcionalidade sendo entregue em produção que o meu usuário final estava usando. Não, era uma base estruturante que a gente estava construindo aqui dentro. O catálogo ele teve o projeto catálogo teve muitos desafios cross, como a Marcele falou, de envolver muitas áreas, o Durão também.
Então a gente teve que tomar muito cuidado para que qualquer ajuste que fosse feito no projeto não impactasse, né, algo que já está em andamento, em produção. Então a Isso aí. gente teve que tomar muito cuidado e comunicação clara, objetiva, direta. Muitas coisas que hoje a gente faz veio do aprendizado do catálogo, né, que são esses alinhamentos recorrentes. Eu acho até que o Durão foi falando do Pix, eu fui só lembrando como veio, do Trial, do Don't Click Buy, que foram projetos que foram feitos Depois do catálogo. depois do catálogo e tinham uma importância muito grande para a companhia. Sim, tiveram Né? vários aprendizados ali, né? Então, assim, era alinhamento, pessoas, né, Pedro? A gente cuidar das nossas pessoas nesse projeto, porque grandes projetos envolvem grandes pessoas, né? Como é grande responsabilidade, como é Grandes poderes. grande responsabilidade. Homem-Aranha. Famoso tio Ben. E elas que fazem isso tudo acontecer, né? Sim. Então, acho que grandes projetos, eu tô olhando aqui, grande projeto, toda hora eu fico olhando, falando grande projeto, mas o projeto catálogo, ele trouxe, era interno, hoje ele é habilitador para muitas coisas para o nosso usuário final, então a gente habilita o time de negócio a ser mais ágil a construir, né, novos projetos ou tomar decisões em cima de projetos mais ágeis. Mas é isso. E assim, gente, o catálogo, ele rendeu um podcast exclusivo Só para dele. ele. Então, se você tá escutando esse podcast aqui e quer saber mais sobre o catálogo, procure aí dentro da plataforma de áudio que você estiver assistindo ou ouvindo, tá? E escutem ou assistam o podcast exclusivo do catálogo. E a gente fazendo o projeto do catálogo, a gente falou, cara, dá pra gerar vários podcasts aqui dentro, E aí, não é? Super. já vou falar que aqui, não sei se quando o pessoal já estiver assistindo esse aqui, talvez já tenha ou não, mas vale também um do Pix automático. Pix hein? automático também, né? Super. Vale, tem mais. Aí, Durão, A gente Tem pode história. super se Tem aprofundar. muita história Né? pra contar. A Marcele não vai deixar barato do Click Buy daqui a pouco. Eu tava esperando aqui a minha para trazer muito projeto, a gente tem. E aí, ô, Gabi, eu quero falar com a Gabi e com o Pedro aqui, que assim, a gente tem muitos direcionamentos aqui executivos, a gente tem acompanhamentos, a gente deu alguns exemplos desses grandes projetos aqui, mas como que a gente traz isso no dia a dia dos times? A Raquel falou sobre pessoas, né? E aí como que a gente desdobra essas camadas tático pro operacional lá pro dev que vai desenvolver aquilo? Às vezes o dev ele só quer saber de fazer a sua história. Ele só quer saber, eu tenho que entregar aqui minha feature, eu tenho que fala entregar aqui aí minha o que eu tô história. fazendo. Me fala o que eu tenho que desenvolver aqui que eu faço. E aí eles, às vezes, eles não compreendem aquela dimensão de que eles estão fazendo parte de um grande projeto. Exato. Como que vocês fazem para trazer essa cultura pro dia a dia? Eu vou trazer um exemplo que eu gosto bastante de fazer essa analogia. Eu já trabalhei, meu primeiro emprego foi como atendente de telemarketing mesmo. Ih, vou te indicar pro Alec, hein? E era muito engraçado porque a gente falava com pessoas do Brasil inteiro. E a maneira como você fala com uma pessoa que mora ali em São Paulo, uma pessoa que mora no Nordeste, uma pessoa que mora no Sul, você tem públicos diferentes e você tem que ter uma comunicação diferente. Sim. Para você conseguir apresentar para ela o porquê que você tá, naquele caso ali, ligando e qual que é o teu objetivo final com aquela chamada. E aqui dentro não é diferente. O desenvolvedor, ele tem muitas das vezes uma visão menos estratégica daquela demanda, mas uma vez que a gente aqui, com o papel de fazer essa ponte entre o estratégico e o operacional, sabemos a importância daquele projeto, a gente leva isso para dentro dos times, olhando também para o viés de tecnologia, olhando para o valor que aquilo vai trazer. E muitas das vezes, ali quando a gente vai falar com o desenvolvedor, né, a gente tem que mudar, querendo ou não, a nossa comunicação, e a gente não vai falar, não, isso daqui vai ter um aumento do ARPU e tudo mais. Não, gente, isso daqui vai trazer dinheiro, isso daqui vai ser bom pra gente. Tem que ser uma Então, comunicação Tem que mais falar simples. a língua que a galera vai entender, para eles sentirem que estão fazendo parte daquilo, né? Exatamente. Mostrar o objetivo estratégico. Exatamente. E uma coisa que eu sou de processos também,
E não subestimem os desenhos, gente. Pelo amor de Deus. Eu falo... Lembrem de Eu faço já de tiros. bonequinhos assim, ó. Gente, pode De ser um palitinho. paint, não importa, entendeu? Mas um bom desenho de solução traz uma linguagem comum, e aí eu sou de processos e trabalho muito com BPMN, então, e para mim a magia dos processos é eu conseguir falar com todo mundo que está aqui na mesa com um único desenho e passar a mesma mensagem. Então, procurem comunicações... Camunda, né, em comum. amiga? Tá falando do Camunda, né? Eu vou Entendi. defender aqui a minha área e falar que a experiência do consumidor é fundamental. E para todo mundo. Exatamente. Então é importante a gente usar também, olhar para essas comunicações que são coringas, até para a gente garantir que a gente não perca algo da mensagem no momento em que a gente traz do estratégico aqui para o operacional. Perfeito. Isso é muito importante. Acho que Perfeito. esse ponto aí do Camunda, da linguagem mais simples, a gente estava até comentando, né, Pedro, com a Moira mais cedo, que é a transparência de você abrir ali, aonde está dando imagina que você está ali, tá dando um problema no nosso fluxo. Você abre ali, é tão visual, você fala, cara, o cliente já passou aqui, 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 aqui. O problema está nesse quadradinho. E acaba que é uma comunicação fluida, tanto para o estratégico, quanto se você falar com a galera de desenvolvedor, seja ela mais sênior ou mais júnior, né? Exatamente. É a mesma linguagem, né? É. E, o Pedro, me fala sobre se você faz uma coisa diferente da Gabi. Porque eu adorei a analogia da Gabi aqui, dessa forma de falar com as A pessoas. frase da Gabi me deu vários insights. Ah. E tava até ouvindo o Samuel falando antes, o Brunão, todos vocês. Projeto grande, grandes projetos, podem ser internos, externos, de grande valor, de grande mudança arquitetural, e não tem uma receita de bolo. Uhum. Mas veio à minha cabeça que 3 pilares fundamentais que a gente não pode deixar de olhar. Primeiro, cultura e pessoa, a gente falou bastante aqui. Uhum. E tem uma frase que eu falo bastante, assim, quando eu vou conduzir algum projeto, que é a cultura como estratégia no café da manhã. Que é do Boa. Peter Drucker, essa frase, Sim. parafraseando ele. Pedro agora tá falando faz direto. Não, mas esse livro é bom, né? sensacional. É que eu acho que ele foi evangelizado. Quando você lê esse livro do Peter Drucker, depois, inclusive, leiam, 50 pessoal. de Peter Drucker, É. bem famoso. Mas essa frase, ela diz muito. Não adianta você ter uma estratégia magnífica do projeto. Se você não tem uma cultura forte, não adianta. O que é essa cultura? O que é essas pessoas? É a cocriação. É o trabalho com leveza, um ambiente que a gente possa proporcionar troca, interação, que a gente possa falar de problemas de forma aberta, leve. E isso é essencial para a gente construir um ambiente e proporcionar grandes projetos. Cultura, né? A cultura. Esse pilar é essencial para qualquer projeto grande que a gente vai tocar. E aí, quando a gente fala de cultura, a gente fala de pessoas, você falou que trabalhou com atendimento. Uhum. Tem uma expressão no Lean que é ir ao Gemba, mas que no atendimento as pessoas chamam de ficar de carrapato, que é Tá ficar muito, do né? lado. É ficar do lado da pessoa. E eu falo toda hora, pessoal, qual o problema? Qual a nossa situação atual? O que está acontecendo aqui? E você só vai saber o que está acontecendo quando você conversa. Pode ser com minha área interna, com o meu Exatamente. parceiro, com o meu fornecedor, com o meu usuário final. E aí, quando você entende o problema, você vai para o segundo pilar, que são os processos. E aí, nos processos, você vai puxar uma caixinha de ferramenta de agilidade, caixinha de ferramenta de GPM, Diagramas. de produtização, de gestão de projeto. E aí você De vai pegar... descoberta também, né? A gente fala muito do andamento, mas o início lá também ele é muito importante, né? De quando um grande projeto está nascendo e aí o que categoriza ser um grande projeto, como é o processo de descoberta? Como que a Perfeito. gente faz, talvez, entende que é uma necessidade de se fazer uma Inception, por exemplo, ou uma discovery. sessão de design thinking, um discovery. Toda essa etapa, até no Lean, ele prega muito isso no modelo de A3, né? Você tem Sim. um lado esquerdo que você tem ali qual o problema que eu quero resolver, qual é a situação atual. Sim. Então, acho que isso é fundamental, elencado com processos, e aí você tem um processo estruturado. Você entendeu sua situação, você ouviu seu cliente, seja ele interno ou externo, como é que eu comunico? E é o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Uhum. E dentro da agilidade, quando a gente fala de projeto, a galera até olha um pouco feio, de tipo, é projeto, PMBOK. não é ágil, é PMBOK, é cascata. Não, gente. Às vezes a gente precisa tratar projeto. Exato. A gente faz ágil no dia a dia, mas a gente precisa tratar grandes frentes, grandes projetos de forma ágil, mas sendo um projeto. Ele Sim. demanda uma atenção maior, uma orquestração maior, reportes, né? E aí, assim, eu queria entrar nessa linha de
o que vocês fazem para acompanhar isso? Como que vem sendo ali, como que talvez os métodos ágeis e as práticas de gestão de vocês mesmo, para a gente fazer esses reportes executivos, para fazer esses acompanhamentos? Como que vocês vêm dando tração dessa comunicação na prática? No grande catálogo a gente teve muitos aprendizados também nessa parte de reportar e alinhar de forma cross, né? Sim. Então, no início, né, foi bem desafiador, porque eram muitas áreas. Era um projeto que ia impactar o nosso planejamento de quarter, porque a gente precisava dar foco, né, para, como o Durão falou, dar um passo para trás para dar dois na frente. Então, a gente começou a adotar alinhamentos recorrentes, tanto interno quanto para fora, tanto para dentro de jornada de vendas, com nossos POs, com nossos desenvolvedores, quanto para fora, né, ali com o nosso time de negócio. E reportes, a gente fez uns reportes executivos, onde todo mundo conseguia, que recebia o e-mail com o reporte, conseguia entender na camada estratégica ali, né, na nossa alta gestão, aonde estava o andamento do nosso projeto, desde no desenvolvedor, nossa equipe mesmo, mais detalhado. Então, era um reporte que a gente enviava para muita gente e que abrangia muitas pessoas ali, às vezes pessoas que nem estavam participando do projeto, mas que precisavam acompanhar para que, o projeto está aqui e quando for para produção, eu preciso ficar de olho para testar ali alguma coisa, né? Que deixava todo mundo bem alinhado, Bem em todas as alinhado, camadas, né? E aí, sobre esses alinhamentos, eu vi que você estava Ela tá aqui, né? assim, Mas aqui, eu queria que você falasse sobre isso, Eu tô achando dessa muito camada engraçado. da visão de negócio sobre O isso. que eu achei muito engraçado quando a Raquel estava falando, porque eu estava pensando aqui, né, do nosso lado, o que é importante. E aí você citou os dois pontos que, do meu ponto de vista, são essenciais, que são essas recorrências. Às vezes é cansativo para os times e a gente tem que puxar todo mundo para essas reuniões recorrentes, né? Às vezes com uma frequência muito alta, quando você está ali falando de grandes projetos. E também esses alinhamentos que tem que chegar para todo mundo. E às vezes é fazer um e-mailão e mandar lá para todo mundo com uma boa organização para estar todo mundo na mesma página. E aí, conforme você foi falando, eu assim, é isso mesmo. Eu tava E feliz pelo alinhamento. A gente participou disso agora, né? Uma coisa que eu levo de aprendizado no novo catálogo não é só um e-mail escrito. Tem que ter visual. Cara, Porque isso é impactante, assim, não fica uma coisa... tá escrito. A galera olha com mais fluidez, de forma mais rápida. E aquilo ali fica na sua mente e vai, entendeu? E um ponto importante, só pegando até um gancho na fala da Raquel, e também no que a Má falou agora, que parece muito simples a gente falando aqui, é um grande projeto, vamos ter alinhamentos semanais. Parece muito óbvio, não? Claro, em um grande projeto tem que ter alinhamento semanal. Sim. Mas a gente tinha... Gente, era o que mais, pelo menos, olhando para lideranças e times, mais de 400 pessoas envolvidas num projeto. No novo catálogo. No novo catálogo. Era muita gente. Eu acho que o Pix foi quase isso aí também. Exato. E Foi por a aí? gente Fora os pensar... parceiros externos, né? no caso. Exato. E a gente pensar num modelo de comunicação que funcione, isso foi um processo também. Porque a gente não chegou ali nas primeiras semanas, nas primeiras reuniões que a gente fazia ali do catálogo. Foi tudo bonitinho, saiu todo mundo alinhado. Não, foi, meu Deus do céu. Até a gente chegar num modelo Foi desafiador. que funcionasse para todo mundo estar na mesma página, todo mundo remando para o mesmo lado. A gente teve alguns desafios ali e que a gente teve que rever exatamente a nossa comunicação, da forma como a gente estava passando uma mensagem para diferentes públicos e que a gente precisava garantir que todo mundo estivesse entendendo a mesma mensagem. E as etapas e prazos bem definidos também Exato. são muito importantes. Tá? Comunicação, vamos finalizar dia 10. Marketing, vamos finalizar dia 15. Tá todo mundo alinhado com esses prazos, com o desenvolvimento. Todo mundo em sinergia, esse grupo de reuniões. Tem uma boa linha do tempo ali, tem uma boa linha do perfeito. Faz diferença também. Sim, E sim. um ponto importante do Pix automático, a gente está sempre em evolução em cada projeto, né? O Pix automático está sempre em evolução. E como a gente foi um dos pioneiros, a gente está muito em contato com o Banco Central.
Então, assim que lançou, na primeira semana, a gente já mandou um textão pro Banco Central. Ó, tem texto aqui para melhorar, bancos... Um monte de caguete aqui, né? Aqui, Daqui ó, a pouco a gente tá vendo. Banco X Ele tá tá com contratando problema, a Banco gente, Y né? tá com problema, tá, outro banco A tá... Globo tava sendo E- QA ali. Exatamente. Boa. E isso é interessante, porque a gente vai mudando o mercado também. É. Então a comunicação não é só aqui, né? É Exato. pra fora. Isso. É pra também. fora. Pra fora. Então Boa. a gente tem que ter a estratégia de comunicar, estar alinhados aqui e estar aliado também com o mercado lá fora. Sim. Então, essa comunicação com o Banco Central foi muito legal, porque a gente está moldando. É. E moldando não só pra gente, para o público final que vai assistir um outro, vai comprar em outro local. Olha que Então a maneiro. gente está moldando o mercado. Sim. É um projeto bem interessante, porque mexe com muitas categorias, né? Você falou do é público legal. final. O que é importante da comunicação é saber se ela foi recebida, né? Uhum. Aí, qual foi a interpretação dela? Comunicar, já falei isso hoje, é muito fácil, mas também é muito fácil errar na comunicação. Né? E a gente tá falando posso- muito de comunicação interna, né? É, Aí não adianta. é a experiência do nosso usuário, né? Isso. Que é o que a série falou, vou defender o meu aqui também. Eu posso puxar N cadências, mas elas estão sendo efetivas. Qual as Exato. comunicações complementares? Eu tenho uma cadência, eu mando um resumo, eu mando um e-mail já direcionando o objetivo. Então, são várias formas de comunicação diferentes. Aí você precisa entender teu público, saber o que está funcionando, o que não está, Perfeito. para você atingir uma assertividade alta. Exato. E dentro dos nossos processos aqui de agilidade, a gente tem os nossos planejamentos trimestrais, a gente tem as cadências, na camada de time ali a gente tem as reviews, as dailies, enfim. Mas aí, dentro de grandes projetos, a gente precisa de algumas cadências um pouco mais específicas, né? Que fogem um pouco ali do dia a dia. E quando acontece uma comunicação excessiva, e aí a gente tem essa questão de uma comunicação um pouco mais truncada. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, né? Como que a gente faz para mitigar esse tipo de coisa? E quando acontece? No caso, o Pedro falou uma coisa, a Raquel falou outra coisa, o Durão falou outra. E aí o time fica ali meio perdido. Como que a gente faz para reverter isso? Alguém já passou sobre isso? Imagina, ninguém Não. nunca passou. Caiu assim, pô, Samu tá fazendo a pergunta do milhão. Mas eu sou a favor da franqueza. A gente Transparência. traz todo mundo e fala, gente, o que tá acontecendo? Não, brincadeiras... tá pegando? Exatamente. Brincadeiras à parte, eu acho que quando a gente tá falando de diferentes áreas, e dependendo da complexidade do ruído, porque tem uma coisa que, tem um nome aqui diferente no campo da API que fulano me falou que é X, mas na verdade tá Y e eu preciso arrumar. Outra coisa é a gente tá com datas diferentes, imagina. Tá o Durão aqui e a Maldonado com 10 de março para uma entrega e a gente com 20 de abril. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre entender de onde que saiu, porque possivelmente isso foi algum desalinhamento em algum ponto dessa passagem de comunicação. E aí juntos, porque aí entra um momento que ninguém aqui trabalha sozinho, né? A gente tem que juntos olhar para o que a gente tem ali do problema e aí para esse tipo de desalinhamento e realmente conversar. Aí a gente volta aqui pro ponto de comunicação. Comunicação Sim, é sim. o pilar, né? Exatamente. Mas um ponto, pegando aí o que a Gabi falou, a gente trabalha com pessoas, né? Exato. E E a gente tem que entender que pessoas vão errar também. A gente tá na exatamente. época de inteligência E a gente artificial, mas quem vai fazer aquilo E no a IA fim é as também pessoas. vai errar, viu? Ela alucina. Ela também. Às vezes a gente alucina também. pior que é verdade. Se você se comunicar errado com a IA, Ela vai. Até pra IA você precisa se comunicar bem. Eu acho que a gente pode mudar podcast jornada de venda comunicação. Exatamente. Mudar o título disso aqui. Como uma vez eu fiz Desculpa. Não, pode falar. Uma vez eu fiz uma dinâmica com o meu time. Eu fiz até um programa com o Pedrão sobre o. Lembra do pato? Lembro. Do pato de Lego? Eu tenho ele guardado até hoje lá em Tem. casa. Eu fiz uma dinâmica com o meu time que era um pato de Lego, tinha 5 ou 6 peças, e você tinha que montar um pato. E eu dava um tempo ali, tem 1 minuto e monta um pato. Mas eu tinha um pato na minha cabeça como eu queria, mas eu não falei como eu queria. Sim. Muito bom. Então, um me entregou um pato sem bico, outro me entregou um pato sem pata, um pato sem rabo, cada um. E nenhum foi do jeito que eu queria. Resumindo a dinâmica. Cara, ninguém me entregou como eu queria. Mas você também não disse como você queria, né? Exatamente. Exato. Mas eu também. Alguém perguntou como eu queria?
Então, dos dois lados, né? Exato. Perfeito. Tem que ser completo a comunicação. E quem não entendeu E quem também, ou troca. tem alguma dúvida, também questionar. Gostei, vou fazer essa É dinâmica. bem legal. bem legal, bem legal. Bora fazer? Dinâmica de team building essa daí. Maneiro, né? Tem um ponto legal que é, temos hoje pessoas híbridas. Trabalho remoto, trabalho presencial. Boa. Sim. E isso, de certa forma, pode acabar criando alguns problemas dentro da Telefone sem fio comunicação. também. Perfeito. E aí eu fazia isso muito antes. Quem me conhece vai estar ouvindo isso, vai saber. A Gabi provavelmente vai rir. Manda pros seus De vez amigos, em quando Pedro, tinha seu podcast. um projeto e a gente vê que a comunicação não fluía, porque às vezes uma fala escrita ali, fria, mal interpretada. Tinha divergência no A e-mail. pessoa lia com raiva e a pessoa foi que falou brava comigo. E pela tensão, muitas vezes, da entrega de um grande projeto, de prazo, as pessoas já estavam mais tensas ali, mais na Sim. defensiva. Eu criava uma agenda chamada Chute pro Gol. Acho que todo mundo já viu isso. Eu botava só as pessoas que estavam tendo aquele problema de comunicação, bem leve, coisa de 15 minutos. Galera, isso aqui. Cara, a gente saía resolvendo o problema de forma objetiva, Claro. clara. As pessoas não estavam se entendendo, se Boa. falavam. Aí ele citou tanto meu nome aqui na hora de falar do chute pro gol. Eu falei, quais problemas de comunicação que a gente tá tendo? A gente vai ter uma DR Tava agora. comigo. Assim, Gabi, eu vou puxar essa agenda que a gente tem que resolver com o pessoal. A gente vai fazer uma. Vamos fazer um DR, gente? É isso? Mas acho que o que eu quero passar na mensagem é entender o público. Aqui Exato. era uma questão que existiam pessoas que estavam remotas em lugares diferentes do Brasil, em contextos diferentes do projeto. Exato. E às vezes num alinhamento muito rápido, informal mesmo, sabe? Com uma comunicação mais leve, você conseguir resolver a situação. Então é você captar a situação e conseguir encaixar o melhor modelo de comunicação para ela. Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. E dentro dessa visão aqui, eu queria que a gente falasse aqui sobre os pilares. O que vocês enxergam como base sem ser comunicação Sem ser agora? comunicação, Porque né? a gente já falou muito de comunicação. A gente já falou Processo e muito. cultura. Acho que a gente pode começar por aí e por aí, porque assim, entendemos que comunicação é um grande pilar. Beleza, é uma base ali. A gente precisa de comunicação para orquestrar bem um grande projeto. O que mais? Empatia. Eu acho que a gente sempre os nossos projetos são para o nosso consumidor final, Sim. Uhum. né? Seja ele interno, porque a gente tem projetos que a gente precisa fazer para atender nossos, né, parceiros internos e para os nossos clientes finais, né? Então, o nosso cliente é o centro de tudo. Mas eu tô tentando pensar outra coisa sem ser complicada. É difícil, eu sei, porque a gente entende que comunicação é um grande direcionador, mas muito. ali Mas a o gente que tem, mais a gente sim. precisa? Porque a galera que tá ouvindo a gente, eles vão ali entender que como que a gente pode, como que a Globo tá orquestrando esses grandes projetos. Quando a gente falou A de gente falou bastante de comunicação, mas quando a gente falou de cultura, a gente falou de ter um ambiente leve, Sim. né? Uhum. E eu acho que um dos diferenciais dos grandes projetos, para a gente conseguir ter sucesso, é falar de problemas de forma aberta. Não ter essa transparência. Então vamos chamar assim, um pilar de transparência, tá? transparência, boa. Se eu não colocar e expor o problema que eu tô tendo, a gente já mencionou, por exemplo, diversos projetos, a gente tem uma data-alvo, e aí às vezes a gente não consegue atingir essa data por fatores externos, ou eu tenho que mudar minha estratégia no meio do projeto. Tudo isso tem que ser feito com muita transparência. Senão a gente não vai sair do outro lado. Boa. Eu acho que o importante dos grandes projetos é resultado também. Resultado. Porque resultado é um pilar importante. Porque Sim. através desses grandes projetos que a gente vê resultado é quando a gente muda o ponteiro ou muda a rota, Boa. né? Ou cria novos projetos de acordo com o que a gente está alavancando aí, né? Porque a gente precisa ter um objetivo para o que a gente tá fazendo. E os Porque às vezes- projetos têm que estar alinhados com a missão, com a visão da empresa, né? Com os Exatamente. valores da Isso. empresa. Boa. Então a gente concatenar essa visão estratégica com a missão, com os valores da empresa, acho que é por aí o sucesso que a gente vai ter. Exato. A gente tem utilizado bastante OKRs agora, né? Sim. Na Globo como um todo. E aí eu vejo que os OKRs eles têm que nortear muito a questão do resultado. Do resultado, Porque a gente faz muitos projetos, muitas entregas. E será que esses projetos e essas grandes entregas, elas estão impactando o resultado? Né? Como que a gente vem acompanhando? E aí, Samu, a gente tá falando de dado, porque o dado é tanto no resultado Sim. quanto durante o projeto. Durante o projeto, Sim. Se eu não exatamente. tenho os dados durante o projeto, eu não sei se meu desenvolvimento está Perfeito. no cronograma, se meu teste está sendo eficiente, se eu tenho todos os dados do meu discovery para prosseguir. E você tem que ter um alvo, né? Como eu falei Eu tenho que ter um anteriormente. acompanhamento. Se você não tiver um durante, alvo, você também vai ter um dado, mas
Em cima de quê? Onde é que eu queria atingir? Sim. São números. Isso E vai até- ajudando a gente nessas tomadas de decisão ao longo Isso. dos projetos. É. Porque tem isso Exato. também, né? Por mais que a gente já tenha ali um objetivo muito claro, a gente pode ir tendo outras percepções ao longo do projeto e a gente vai adaptando, vai indo mais para um caminho, para o outro. Esse poder de adaptação, a gente está falando muito em comunicação, mas esse Sim. poder de adaptação e quase que uma paciência, uma empatia das pessoas de entender que esses projetos eles podem mudar de rumo. Uhum. Óbvio que não de forma completamente disruptiva, porque então vai ser um novo projeto, mas que a adaptabilidade é importante. Vou né? trazer até um exemplo do que aconteceu esse ano. Que a gente precisou. A gente estava com um grande projeto que era o Trial. E a gente estava ali com as máquinas a todo vapor sobre ele. Mas a gente teve. E aí, como é importante a gente sempre olhar para o que a gente tem de estratégia aqui dentro. E oportunidade também. É muito importante que, por mais que eu tô com um grande projeto ali na esteira, a gente tem a oportunidade de mudar a rota, ou pelo menos tirar um pouco da tração ali que foi. A gente estava ali trabalhando no Trial e teve o lançamento do Ainda Estou Aqui. Sim. Ali dentro Do filme, ganhador de streaming. Oscar, Exatamente. Incrível, inclusive. Assistam no Globoplay. Muito bom. E ele nem tinha ganhado o Oscar ainda, mas a gente tava com uma grande expectativa, tanto do Oscar quanto do lançamento do filme. E era uma informação que até então a gente não tinha, a gente estava trabalhando no Trial, que era um grande projeto. E aí a gente recebeu a data de lançamento do filme. Pô, e tava casando com a data do Trial. A gente tinha um grande projeto estratégico, mas que ali não faria sentido a gente olhar para o lançamento daquele projeto considerando ali que o conteúdo era um conteúdo de tiro curto. Então, a gente mudou a estratégia do projeto, a gente remanejou ali parte do esforço para algo que traria um valor muito maior ali no lançamento do filme. A gente trabalhou nessa outra iniciativa, continuou trabalhando no Trial e depois a gente lançou no momento em que realmente ia ter o resultado que a gente esperava. Perfeito. Então, a gente olhar para a estratégia e olhar para as oportunidades que a gente tem, porque o Trial, se a gente continuasse trabalhando nele e lançasse no momento em que a gente estava querendo lançar, por mais que fosse um grande projeto, não ia ser um grande projeto de sucesso. Não ia ter o resultado que a Exatamente. gente queria, Perfeito. né? Porque a gente pensou estrategicamente ali naquele momento. Ótimo exemplo, Exatamente. Gabi. Muito bom. Exatamente. Muito bom. E da onde surge esses grandes projetos, né? Por que eles surgiram? Acho que é a oportunidade que a gente vê no Sim, dia a dia. boa. Onde está meu gargalo? Onde a gente consegue tirar esse nó? Uhum. Né? Onde é que a gente tem a oportunidade de melhorar? Então, o Pix, por exemplo, a gente colocou porque é uma Globo para todo mundo. Uma pessoa que não tem crédito hoje em conta, ela consegue pagar com o Pix. Então, é sempre pensar no cliente final. O que a gente pode ofertar para ele, o que a gente pode oferecer. E qual é o nosso gargalo aqui de oportunidade. Então, pensar cada vez mais nessas melhorias, onde vai mexer o ponteiro, como a Kel falou. É aí que surgem as ideias, aí que a gente procura o mercado, aí que a gente procura a inovação. Então, acho que os grandes projetos, eles vêm das grandes oportunidades. Boa, amigo. Adorei essa frase de efeito, hein? Vamos fazer uma camiseta de... É isso aí. Tem uma blusa que Journey na sorte, né? Tá. E o seu rostinho, né? Pois é. E acho que vocês falaram ali também, eu lembrei da questão da celebração. Eu lembro quando foi feita a primeira venda do catálogo, tanto que a gente celebrou. Teve bolo. É, teve uma bolo. primeira compra Teve bolo. efetuada com Pix, como que a gente celebrou. Você me lembrou uma coisa que durante o projeto Catálogo a gente celebrava nas weeklies que a gente tinha toda segunda a meta que a gente bateu da semana É passada. verdade. Isso aí. Ó, atingimos esse objetivo agora. Semana muito que vem legal. é outro. E tinha chopp toda Pizza, né? Engordamos 5 quilos Não, naquela época. Mas celebrar nossas Isso é vitórias muito importante. né? Não só no final, mas durante os marcos que vão Os grandes acontecendo grandes ao longo milestones. de um Isso grande projeto. motiva e traz esse olhar também, que é um pilar muito importante pra gente, que é as pessoas. Engajamento. Porque senão a gente fica ali com as máquinas a todo vapor e aí a gente faz. Poxa, vamos olhar para o que a gente já fez também. Isso. A gente sempre vai ter muita coisa para fazer e é natural que isso aconteça.
mas a gente ter essas pequenas comemorações aqui no Essencial. decorrer do caminho. Sim, aí é muito Mas foi importante essa legal, questão de né? celebrar. Foi. Com certeza. E pô. agora vai Teve até vai ter- bolo do catálogo. É, E ainda teve evento quando finalizou o catálogo. Sim. Então foi muito show Pô, nessa foi Já história. Fizeram de realmente. propósito, né? Foi junto com o aniversário do Samuel. Não foi? Puxaram o Tinha saco dois lá que eu bolos, lembro. né? Teve um negócio eu vou dele ficar assim. quieta. Ó, mas ó, a gente tá aqui próximo do lançamento do Pix. E semana passada foi o show do Pix, né? Foi. Durão. E vai ter ali o... A gente tem celebrado muito as nossas vitórias, né? Sim, é A importante. gente vai ter agora do Minha Conta, né? Sim. Nossas que a gente tá Inclusive, que a tá gente sendo subiu, sucesso minha conta no app. viu? Tá Bombando. Mas o... Ó, mais um tema isso, amor. Ó, É, tô mas só anotando o o... backlog aqui. Eu dos acho que temas. isso a gente está aprendendo, né? É uma coisa que a gente está mudando na nossa cultura, Aham. Exato. Isso. dentro da Globo como um todo. E o catálogo, como né, o pessoal falou aqui, a gente celebra pequenas, mas a gente também tem que celebrar grandes. Com certeza. Né? com Então, certeza. o evento do catálogo, ele veio... Tinha muita gente, né? Tinha até Sim, banda. sim, sim. E foi muito inclusivo, né? Os Foi. nossos times cantaram. Não, isso né? da banda foi Ah. sensacional. Eles treinaram. É. Olha, foi muito legal. Não, pra quem. A gente tá falando aqui, porque a gente viveu verdade, isso. é Mas pra verdade. quem tá ouvindo e assistindo a gente, no final do projeto do catálogo, quando teve as grandes entregas, teve uma festa. Teve uma celebração, teve brinde e tudo, teve bolo e teve uma banda colaborativa de Colaborativa. membros de tecnologia e de Isso negócio aí, tocando os tocando. instrumentos e cantando. Isso foi assim, Sucesso. foi sucesso. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Inclusive, um dos brindes tá aqui, ó. Tem um adesivo aqui. Ô, Hugo, dá um zoom aqui, ó. Tem Aqui, um ó. adesivo aqui. Aponta aí, ó, Raquel. que eu não tô vendo. Paixão, inovar, Cadê? colaborar. Aqui, ó. Aqui. E esse aqui embaixo Isso aí. também, do catálogo. Jornada de Cadê? Vendas. Aqui, vou até subir aqui pra quem estiver acompanhando. Ó, Jornada de Quem Vendas. estiver acompanhando aí. Paixão, inovar. Teve um kitzinho com vários brindes, uma garrafinha. Então, assim, Camiseta. parece simples de, vamos fazer um brinde, vamos fazer uma festa. Mas isso é questão de pertencimento. Dá reconhecimento, exato. É importante a gente celebrar. Exato. Né? Porque como o Gabi falou, né? Ao longo do projeto são muitas mudanças, fica todo São. mundo pressionado. E aí você ter esse momento de descompressão e de agradecer mesmo as pessoas envolvidas, Isso. a paciência, a comunicação, tudo isso que a gente falou. Sim. Então, ter esses momentos de celebração também são fundamentais. Super, Que aí, super. Pedro, a gente está devendo para clique na TV. Temos alguns de parceria pra Galera fazer. A gente aproveita, tá né? com backlog de show aqui agora, Madonado. E galera, ó, nesse clima de celebração, eu quero partir aqui pro encerramento do nosso bate-papo, que tá muito bom aqui esse bate-papo. Daria aqui mais aqui, ó, uma mesa de bar aqui, mais vários temas pra gente conversar. Mas eu queria rodar a mesa aqui pra gente fazer os takeaways, que são aqui palavras pela finais aqui, ó. Vamos rodar a mesa desse lado Ao aqui. contrário. Começar aqui com a Gabi. Palavras finais aqui, além de tudo que a gente já falou, agradecimentos finais, o que você dá de dica para quem está nos ouvindo e quer tocar um grande projeto de forma ágil? Não subestimem a comunicação assíncrona. Ela é muito importante também nesse processo. E o óbvio precisa ser dito. Isso é muito bom. O óbvio precisa ser dito. E dentro de, olhando para grandes projetos e comunicação de grandes projetos, a gente não tem heróis. A gente tem momentos de protagonismo e momentos em que você tem expertises diferentes e para o sucesso daquele grande projeto, você tem diferentes momentos com diferentes papéis importantes ali. Pensem como realmente uma fase da vida em que a gente vai ter ali começo, meio e fim. E que a gente vai ter pessoas em todo esse processo que vão ser muito importantes e protagonistas em cada uma delas. Adorei. Palminha. Palminhas. Pra Gabi. Obrigado, Gabi. Maldonado. Eu acho que eu vou pegar um gancho do que a Gabi falou e aí acho que a mensagem que fica para todo mundo, né, para cada um de nós e dos times, é entender o seu papel naquele grande projeto, Isso né? aí. Entender a importância daquele parafuso que você está apertando, né? E tem dúvida, tire, vá atrás, converse com as pessoas. Não é porque alguma coisa já foi dita que ela não tem que ser dita novamente. Exatamente. Então, acho que tanto esse ponto de entender que você também é fundamental para aquilo acontecer e tirar as dúvidas. É parte da comunicação a gente
levantar a mão e não entendi, preciso de um novo alinhamento aqui, tá tudo bem. Perfeito. Muito bom. Obrigado, Maldonado. Durão. Eu vou na parte da parceria, a parte da união. Acho que um projeto grande, as pessoas têm que entender que são um time só. Isso aí. Cada um tem sua responsabilidade, cada um tem seu papel. A gente está no mesmo barco. A gente está sempre unido. A gente tem que estar sempre se falando, a gente tem que estar sempre comemorando junto. Na hora de comemorar, todo mundo toma um chopp junto. Na hora do projeto é a mesma coisa, somos um só. Então, o risco é de todo mundo. O sucesso é de todo mundo. Sei Então, nem acho que que essa eu- parceria... Falei, não sei nem o que eu vou falar no meu. É muito importante. Gente, né, Raquel? Colaboração. Muito bom, Durão. sobre isso. E aí, Obrigado. me desculpa, Claro, eu vou Gabi. ser obrigada a pegar um gancho nessa fala do Durão, que tem uma analogia que é muito boa, que as empresas, elas são uns grandes Frankensteins, tá? E vejam isso de uma maneira boa, por favor. Uhum. E que cada área tu tem uma responsabilidade, cada área é uma peça do corpo que que forma o corpo todo, basicamente. E a gente, fazendo parte do mesmo corpo, a gente tem que olhar para o mesmo lado. Senão, daqui a pouco, cada membro tem tua vida própria. E aí uma perna vai para um lado, outra perna vai para o outro, aí tu cai, entendeu? sim. Então, Né? imaginem o Frankenstein caindo. Então, é importante que, uma vez que a gente, fazendo parte de uma unidade, como o Durão falou, a gente tenha essa consciência de pertencimento, de que a gente faz parte de algo muito maior e que a gente faz parte do sucesso daquilo. Então, não é algo, cada um por si, Deus por todos. Não, é todo mundo por todo mundo. Boa. A Júlia uma vez fez essa analogia do corpo humano. Temos o coração, temos o rim, temos... Isso aí. Se uma delas parar, tu morre. Né? Exato. Isso aí. É, verdade. Então, todas têm que estar funcionando. É. Dentro do corpo humano da Globo, nós somos o coração. Menos o apêndice, então a gente tem que tomar cuidado com a Trauma, né, Gabi? Pedrão, seus takeaways. Foram muito bons, gente. A gente fica de fato Né? depois disso aí. Obrigado por falar. Ao contrário aqui. Obrigado. Não, tá completando. Você tem que manter o nível, Pedro. Vamos manter o nível lá Vai, em cima. vai. Uma bola lá Só em falta cima. você falar o que eu tô pensando. Vamos lá. A gente tá num mundo muito dinâmico, né? Acho que o Maldonado falou isso. A gente começa um projeto de um jeito, no meio muda, a gente tem que se adaptar. Então, acho que a mensagem é se desconstruir um pouco. A gente faz tanto projeto, trabalha em tanto lugar, que às vezes a gente já tem premissas pré-estabelecidas, alguns fundamentos. Aquela área não, aquela pessoa não, essa ideia não. Não, desconstrói isso. E Isso aí. num grande projeto novo, constrói uma coisa nova. Por que não, né? Por que não? Exato. Acho que a gente já vê com alguns preconceitos na nossa cabeça de essa metodologia não dá certo, esse caminho não dá certo, essa área eu já tentei no passado e não funcionou. Esteja aberto para ouvir. Desconstrói esse seu pensamento. Criar Boa. pontes também, né? Acho que a gente tem que criar essa Isso. ponte, acho que é o caminho ali Isso aí. pra isso. Depois a gente só vai florindo a ponte. Desconstrói isso, cria a ponte. Perfeito. Né? Raquel, você ficou por último, agora você tem que arrasar. Né? Ainda bem que o Pedro não falou o que eu ia falar. Vai lá. Mas, Olha aí. complementando tudo que eles falaram, cuide das nossas pessoas. Entendeu? Cuide delas, porque são elas que vão fazer tudo isso acontecer, né? Então, tem empatia, escutativa, Exato. cuidado com carinho, porque a gente sabe que tem os prazos apertados, os projetos estratégicos que a gente não pode deixar de entregar. E tem muitas pessoas que precisam de um cuidado maior, né? Exato. Então, vamos olhar para elas, né? Sem pessoas Vamos não tem sempre olhar projeto para nenhum. exatamente, vamos sempre olhar para elas. Então, acho que para mim é essencial. Tanto as pessoas que vão fazer, quanto as que vão usufruir daquilo. né? Exatamente. Exatamente. Muito bom, gente. Galera, nesse clima, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer aqui muito vocês aqui pelo tempo, colaboração, e abrir o coração aqui para bater esse papo e trazer várias dicas bacanas aqui para quem quer tocar os seus grandes projetos. Agradeço vocês aí que também estão ouvindo, nos acompanhando aí, e continuem acompanhando o Globotechcast na sua plataforma de áudio preferida ou nos canais de streams, tá? A gente sempre indica o Globoplay, tá? Então acompanhem por lá e assinem, se inscrevam no canal, tá? A gente se vê por aí. Muito obrigado e até a próxima, gente. Abraços. Valeu.